Vamos começar hoje o episódio número 5 do CB Podcast. Hoje vamos falar do tratamento da constipação intestinal. Constipação é o intestino preso, aquele que você negligencia. E para conversar sobre esse assunto, nós temos duas convidadas especiais. Doutora Glícia Abreu, médica coloproctologista, doutora nessa área de disfunções evacuatórias, e doutora Mariana Nascimento, que é fisioterapeuta da Clínica Carolina Barreto e também mestre nessa parte de disfunções coloproctológicas. Meninas, sejam bem-vindas a esse episódio para bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo, né, para esclarecer as pessoas sobre esse tema tão importante, tão frequente na vida das pessoas. Eu brinco, viu, Glícia, que quando os pacientes chegam lá na clínica, parece que constipação intestinal é um fardo, é uma herança maldita. Tipo assim, minha mãe era constipada, meu pai era constipado, eu serei constipado para a vida toda, como se não houvesse tratamento. Então, primeiro, eu queria que você esclarecesse, depois Mariana pode complementar, o que é constipação intestinal para as pessoas saberem e quais são os tipos. Tá bom. Carol, é um prazer estar aqui com você, conversando com Mariana sobre um tema que eu gosto tanto, né? Que é a prisão de ventre, que é a constipação. Bem, então, o que é a constipação? A constipação é quando você tem uma defecação difícil, insatisfatória e pouco frequente. E uma coisa bem interessante que a gente sempre, o que a população sempre acredita que a constipação é quando o paciente demora de defecar em relação à semana. Então, eu fico sem defecar durante vários dias, então eu estou constipada. Não, às vezes tem pessoas que defecam todos os dias e mesmo assim é constipada. Então, aquela pessoa que faz muita força para defecar, aquela que tem uma sensação de evacuação incompleta, mesmo defecando todos os dias, é uma pessoa que é constipada. E os tipos... Quer complementar, Mari? Não, e trazendo assim um pouco mais para a realidade do dia a dia, inclusive lá da clínica, né? Inclusive quando a gente está fazendo a avaliação na anamnese, que a gente vai questionar essa frequência, né, evacuatória. Aí os pacientes até falam mesmo, né? Eu faço todos os dias, mas aí sempre às vezes tem uma manobra, ou ajuda da mão, ou ajuda da ducha, e aí justamente não tem essa consciência de que está classificado ali também como uma dificuldade de evacuar. E não apenas a gente pensar que a constipação é a frequência. Existem esses sintomas que também a gente caracteriza a constipação. O paciente tem que entender que às vezes a paciente fala assim, não sou constipada não, que eu vou do banheiro todos os dias. Mas eu pergunto, você vai todos os dias, mas é um parto? Uhum. É um parto ou você vai normal? Se for parto... Temos que conversar, né? E aí importa a consistência das fezes, né? Você precisa fazer esforço evacuatório. Exato. Sempre lembrar que constipação está muito associada àquelas fezes em bolinha, aquelas fezes, assim, endurecidas, grudadas. Então, que a gente chama fezes, existe uma escala chamada Bristol, em que a gente caracteriza essas fezes. É muito interessante para criança, para idoso, a gente mostrar essa escala, né? A gente mostra na clínica sempre. Eu adoro aí os visual, né? Visual, fantástico. Né? E eu digo também, quando o paciente chega lá na clínica, né? Eu tenho constipação. Aí eu falo, certo, mas qual é o seu tipo de constipação? E constipação tem tipo? Tem tipo, exatamente. Né? Então, eles sempre têm essa dúvida, constipação tem tipo? Claro que tem tipo. Pois é, Carol, a gente sempre fala, quando a gente fala constipação, a gente pensa que é só uma entidade, mas, na verdade, a constipação, ela engloba 3 entidades, né? Então, a gente tem a constipação de trânsito normal, que é a constipação mais frequente, a inércia colônica, que é aquele paciente que é muito frequente, o paciente que tem inércia colônica, ele nem tem vontade para defecar. Paciente que não tem vontade para defecar. É uma coisa assim, passa longe a vontade de ir para o sanitário. E tem outra constipação que aí a gente pede muita ajuda de vocês, fisioterapeutas, que são os distúrbios defecatórios, né? Então, aquele paciente que faz força para defecar e na hora que vai defecar, o assoalho pélvico e os músculos anais, eles não relaxam, ou então eles contraem na hora, e aí realmente o tratamento é com vocês, fisioterapeutas, né? Exatamente. Por isso que a gente pergunta, qual foi o tipo de constipação que foi diagnosticada? Né, com você. Sim. E aí, assim, a maioria, infelizmente ainda, viu, Glícia, não vem com um diagnóstico fechado em relação à constipação. Sim. Né? Vai tratar. Logicamente, a maioria dos pacientes nossos lá chegam com, que é um examezinho que chama manometria no retal, que traz esse distúrbio defecatório, mas tem outros que não, elas vêm, que sabem que a fisioterapia melhora a constipação e muitas vezes nunca passou nem por um coloprocto.
E aí te fala, olha, mas você vai precisar passar no coloprol, pra você ver que tipo de constipação você tem para fazer o tratamento adequado para esse paciente. Além do que, a gente precisa também salientar que a constipação, ela pode ter por causas secundárias, né? Então, pode ter sido uma doença orgânica, uso de alguma medicação, uma doença como hipotireoidismo. Então, realmente precisa dessa avaliação médica para afastar essas causas. O uso de medicação para dor, hoje em dia, dor, dor crônica, tá aí, o paciente faz depressão. Então, que é a doença crônica. Exatamente, hoje, né? Ansiedade, né? E que fazem uso de medicações e essas medicações estão associadas à constipação. Então, se você não fizer esse diagnóstico médico, essa avaliação médica, você não consegue tratar de forma adequada, né? Uma coisa, a gente abriu uma caixinha lá no Instagram e tem algumas perguntas em relação aos pacientes, com os pacientezinhos, né, que fizeram. E aí, eu vou ler exatamente como eles escreveram, tá certo? Então, assim, por que eu uso fibra, faço atividade física, bebo água e não resolve? Não sinto vontade de evacuar. O que faço, doutora? Pois é, esse paciente, aí a gente deveria investigar essa inércia colônica, né? Então, é aquele paciente que você chega no consultório, já diz pra gente, eu já como tudo de fibra, tenho uma dieta exemplar. E assim, é muito frustrante para o paciente o médico chegar e falar novamente, você tem que fazer sua dieta, modificar, mas doutor, eu já faço essa dieta. Então, aí é o paciente que precisa realmente ser avaliado para fazer o diagnóstico dessa inércia colônica, que a gente faz através de um exame que é muito simples, é uma cápsula. Essa cápsula tem uns marcadores, que a gente chama de CITES marks, e esses marcadores são 24 cápsulas, e depois a gente faz um raio-x no primeiro dia, depois no terceiro, no quinto dia, geralmente esse protocolo, e no quinto dia, o paciente tem que ter eliminado 80% desses marcadores. Se ele não eliminou, a gente vai dar o diagnóstico de inércia colônica. E o tratamento, ele é diferenciado, é uma pequena porção da população constipada que tem inércia colônica, mas é uma população mais difícil de tratar. Então, sobre o paciente, o paciente entender, esse exame, eu sempre digo ao meu paciente que o seu intestino é igual a uma rodovia. Os carros, eles precisam, igual o cocô, eles precisam caminhar por todo esse intestino com tempo específico para chegar até lá embaixo. Então, esse exame que é importantíssimo para saber esse tempo, porque eu sempre brinco, se você demora muito nesse trânsito, o cocô fica muito duro. Por isso que precisa da escala do Bristol. Exatamente. Se esse cocô vem muito rápido, ele não deu tempo de absorver água, ele fica com fezes líquidas. Então, este exame que você vai fazer no raio-x e você vai vendo aonde que estão os marcadores, dá para o médico e o fisioterapeuta da área de saúde qual é o tempo desse trânsito. É um exame fantástico. Fantástico. E muito simples de fazer, né? Muito simples. E simples. Ô, doutora, uma pergunta até que às vezes surge lá no consultório, no atendimento, é se, por exemplo, um tipo de constipação pode gerar o outro. No caso, um paciente que tem uma inércia colônica crônica há muitos anos pode, ao longo do tempo, desenvolver uma defecação dissinética também, descoordenada, né? Porque o que, na verdade, a gente observa é que esses tipos de constipação, elas estão imbricadas, né? Não é infrequente, por isso que quando o paciente tem essa dificuldade para defecar e dá o diagnóstico de inércia colônica, a gente encaminha para vocês. Principalmente quando esses marcadores, quando eles caminham e esses marcadores ficam bem localizados na parte mais final do intestino, que pode aí indicar que essa inércia colônica ela possa estar associada a essa incoordenação do assoalho pélvico. Então, é interessante que esses pacientes sejam encaminhados para o tratamento que nós chamamos de biofeedback, que é fisioterápico, e que a literatura realmente já sedimentou que é o tratamento para o tratamento da disfunção, da defecação dissinética. E dentro da fisioterapia, a gente também tem, né, os recursos para, além de coordenar a evacuação, facilitar também essa motilidade intestinal, ajudando também nessa questão da inércia colônica. Sim. Com os moduladores, né? Com os moduladores, ensinando o paciente a fazer a massagem abdominal, para ele também fazer esse estímulo em casa. E assim, o que vocês ensinam que é muito interessante é sentar, né? A forma adequada de sentar no vaso sanitário. Sim. Então, eu acho que vocês me ajudam muito, sabe? Porque, na verdade, o tratamento em toda a doença é importante ser multidisciplinar. Então, quando a gente tem vocês, né, do lado, ajudando a tratar esse quadro que realmente
age muito sobre a qualidade de vida, a parte emocional. Então, assim, esse apoio da fisioterapia também é muito importante pra gente. Uma coisa, como a gente trabalha, né, com disfunções miccionais, sexuais e coloproctológicas, a gente tem um perfil. O paciente coloproctológico, ele é um perfil diferente. É bem Freud, viu? Isso bem eu quero Freud. saber aí como é que é esse perfil. É o perfil assim, porque assim, a evacuação tem uma questão comportamental muito forte. Porque assim, de modo geral, você não tem essa restrição de fazer xixi em lugar nenhum. Mas as fezes, a pessoa, vou pra casa do meu namorado, não faz cocô. Vou viajar, não faz cocô. Vou pra qualquer lugar, não faz cocô. Passo o dia inteiro no trabalho. No trabalho, eu não faço. faço. Então, a pessoa nega o desejo evacuatório o tempo inteiro por uma questão comportamental. E ele vai criando disfunções pelo comportamento, diferente do xixi. Isso. E não sei se você percebe, o paciente que tem constipação, ele é mais fechado. É isso. Né? É como se ele estivesse, né, se fechando, né? Isso. É bem interessante isso, bem interessante. E o perfil é diferente. O perfil do paciente constipado, crônico, que leva, porque a constipação leva um sofrimento importante. Uma ansiedade, né? Não consigo expulsar as fezes, não consigo evacuar, já tenho 3 dias, já tenho 4 dias. Gera um sofrimento, uma angústia muito grande e que vai gerando ainda mais, né? O ciclo dessa constipação. E tem vários trabalhos. A gente tem um trabalho que a gente fez com crianças e adolescentes e que mostrou que as crianças constipadas têm mais problemas emocionais e comportamentais. Agora, e que deve ser tratado. As pessoas negligenciam a constipação. Sim. Eu acho que, assim, normalizam a constipação. Mas a constipação traz consequências importantes. Uma delas, que a gente acabou de falar, a questão da ansiedade e depressão. Mas, em termos de assoalho pélvico, vamos trazer um pouco para que as pessoas entendam a importância de não normalizar ser constipado. Né? Isso é muito importante que você está falando. Porque, assim, não é infrequente eu pegar pacientes idosas que começam a ter perdas fecais, né, de gases e perdas fecais. E quando a gente pergunta para as pacientes, elas falam que lá atrás elas eram muito constipadas. Então, esse peso no assoalho pélvico, essa força que faz para defecar, realmente, né, vocês mais sabem do que eu, né? A longo prazo vai gerar repercussões. Eu também já tive pacientes assim, que só procura a fisioterapia pélvica depois que, já na consequência da constipação. Né? Inclusive, mas não ligava, inclusive eu dava até graças a Deus, né? A paciente falando, porque eu constipada não passava aperto, né? Para evacuar fora de casa, assim. Então, mas gera as repercussões, né? Como a incontinência fecal, por exemplo, é uma repercussão da constipação, né? Por causa desse esforço evacuatório excessivo por muito tempo, ou mesmo pelo acúmulo de fezes ali na região do reto, né? A chegada de qualquer líquido ali, esse bolo fecal ali vai... O esfíncter, né, não consegue contrair direito e fazer o fechamento, então pode escorrer ali em algum líquido fecal também. E começar a ter perdas, né? Perdas, além das hemorroidas, né, doutora? Isso, as fissuras anais, né, os prolapsos também, a descida dos órgãos pélvicos por esse esforço evacuatório. Então, é muito ruim a constipação em todos os sentidos. O fisioterapeuta, ele não tem um olhar compartimental do assoalho pélvico. Sim. Ele tem tricompartimentos, são 3 compartimentos. Então, não tem como, por exemplo, paciente que chega com distúrbio evacuatório e urinário, não tem como você só tratar o urinário e não tratar o evacuatório. Por exemplo, ele vem com a queixa de continência urinária de esforço. E ele é constipado. Não tem como tratar a incontinência urinária de esforço. Eu digo, vamos enxugar gelo. Se você não trata a sua constipação, esse esforço... Não adianta que a gente não está melhorando o seu assoalho. Porque, mas eu nunca tive parto por via vaginal e tenho constipação, eu tenho flacidez, eu tenho bexiga caída. Mas você era constipado? Eu era constipado. Você não pariu uma criança, mas você pariu fezes a vida inteira fazendo esforço. É verdade. Né? E as pessoas não entendem isso. Né? Além de que a gente não pode esquecer também que aquele reto cheio de fezes ali, comprimindo a bexiga, vai dar os sintomas urinários. Exatamente. Né? E que a gente, muitas vezes a gente pode melhorar a constipação e o paciente melhorar os sintomas urinários só com o tratamento da constipação. Né? Relação bexiga-intestino. Íntima relação bexiga-intestino. A gente não trata uma coisa. Não. Nós tratamos as 3 coisas, sempre. A gente tem esse olhar para o paciente dessas 3 questões. Né? E aí sempre olhando para o lado também, inclusive da constipação mesmo. Né? Às vezes, como a Carol falou, o paciente vem com a queixa de incontinência urinária, né?
Mas aí a gente vai primeiro organizar esse intestino, essa evacuação, para poder, então, entrar no tratamento já tratando a incontinência urinária, tratando a constipação. Isso aqui é fantástico. Uma coisa interessante, a gente leu, né, um artigo antes de conversar, falei, vamos fazer uma revisão para conversar com Glícia. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, vamos estudar. Vocês catedráticas. Vamos estudar. E aí, uma coisa interessante para passar para os pacientes em relação ao que comer se no paciente constipado. Né? Que duas coisas interessantes que as pessoas às vezes não sabem é o valor do kiwi. Exatamente. Que a gente tem que, e a questão do psyllium. Isso. Muitas vezes não conhecem o kiwi e o psyllium. Que eu queria que você esclarecesse, que são coisas mais fáceis. O que é que o paciente constipado deve comer? Deve comer. Geral, o que o paciente constipado deve comer fibras, né? E o que tem de estudo falando muito é sobre o psyllium, que é uma fibra solúvel, muito fácil de ser encontrada em produtos naturais, até em feiras, e que geralmente eu oriento o paciente, ele deve comer pelo menos 10 gramas de psyllium por dia, né? A gente observa que ele tem mais efeito quando você come mais. Mas quando você come mais, você começa a ter um pouco de flatulência. Então, o ideal é que você vai começando devagarinho até aumentar essa quantidade. Mas para ter um efeito ideal, é que ele seja ingerido cerca de 10 gramas por dia de psyllium. Tá? E o kiwi também. Tem um trabalho mostrando que a utilização de 2 kiwis por dia, né, estimula o ritmo intestinal. Então, é uma coisa simples de ser feita, né? Beber água, né? Que as pessoas agora, bebem. Água. A água também. Agora, também uma coisa muito importante sobre a água é que não é que você vai tomar uma quantidade exagerada de água. Então, assim, uma quantidade razoável de líquido são 8 copos por dia. Mais do que isso, não tem nada provado que vai melhorar a constipação. Além do que, você pode, se você tomar bastante líquido, você tem o risco de ter complicações. É como se você diluísse muito o seu sangue e os eletrólitos, né, como o sódio, diminuísse, e você pode ter uma hiponatremia, uma baixa de sódio no sangue, e aí ter complicações por conta dessa ingesta inadequada, excessiva e inadequada. Tudo é equilíbrio, Tudo é equilíbrio. E a gente vê muito na internet, que eu fico muito preocupada, que assim, existem protocolos para tratar a constipação. E que o paciente tem que usar 600, ingerir 600, pela manhã você ingerir essa quantidade e durante o resto do dia também uma grande quantidade de líquido. Uma coisa que a gente tem que frisar, que eu acho que é importante, é que o tratamento da constipação é igual a cada sapato dá para um pé. Ele tem que ser específico, tem que ser individualizado. Interessante. Inclusive, os pacientes chegam muito assim também, que está seguindo alguém no Instagram, que viu tal informação, tal. Agora, o importante é que quem já está, né, fazendo tratamento com a fisioterapia pélvica, traz essa informação e discute com a gente. Do que as pessoas que ainda não têm, né, essa informação, não fazem fisioterapia pélvica e vão aderindo a essas informações que muitas vezes não ajudam, né? Além de não lembrar que a constipação ela pode ser secundária e você faz um protocolo desse sem uma avaliação médica e às vezes você tem uma doença secundária, até alguma tumoração e você retarda seu tratamento, seu diagnóstico, tem né? até uma pergunta aqui, né? Importante saber a causa, né? Sinais de alerta, né? Que tem uma paciente que perguntou, eu vou até pular logo para essa pergunta, constipação pode ser câncer? Constipação pode ser um sintoma de alarme, né, que indique que o seu intestino não está funcionando de forma adequada e que pode ser uma doença orgânica, como uma tumoração, né? Então, principalmente, se você tem uma defecação normal e nos últimos 6 meses começa a ter uma alteração desse ritmo. Não você que tem uma constipação de longa data. Então, desde criança você tem uma constipação, essa constipação não vai te causar o câncer. Mas a gente sabe o quê? Que se você tem um ritmo intestinal regular e começou a notar que está fazendo esforço defecatório, que as fezes estão saindo mais finas, que a gente chama fezes em fita, é importante fezes com sangue, está perdendo peso de forma inexplicável, é importante fazer uma avaliação médica. Isso não quer dizer que você tem uma doença como uma tumoração no intestino, mas é indicação de fazer uma avaliação médica. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Né? Tem a questão também da hemorroida, a questão da hemorroida que é um desafio. As pessoas, eu tenho hemorroida, eu não tenho hemorroida, eu tenho hemorroida, eu tenho hemorroida. Então, assim, estou com hemorroida e fissura anal que a paciente passou pra gente. Por tanto esforço para evacuar. Como eu posso tratar isso?
a questão da hemorroida e da fissura. A fissura e a hemorroida são causadas, assim, os sintomas de hemorroida e de fissura são causadas geralmente por alteração do ritmo intestinal, né? Geralmente por conta da prisão de ventre. Embora alguns pacientes que tenham diarreia muito intensa também podem apresentar fissura. Mas o que você tem que tratar é tratar a causa. Qual é a causa? A alteração do ritmo intestinal. Então, fazer uma dieta rica em fibras, uma boa hidratação, a atividade física, né? Então, a gente sabe que você caminhar, não precisa ser o atleta do ano, mas se você caminhar, fazer atividade física, isso aí realmente vai ajudar a seu intestino funcionar melhor. Então, é muito... O que é? Você sabe o que é que eu acho, Carol? Que eu vejo os pacientes, eles querem uma mágica. E, na verdade, é mudança de hábito, né? Então, o que é mais fácil e o que é mais difícil é você fazer a mudança de hábito, né? Então, uma boa hidratação, uma boa alimentação, atividade física. Tá aí na mão, né? Na nossa mão, né? Tem pacientes que falam, não, eu sei quando eu bebo água, mas eu sei quando eu como isso, eu fico bem. Então você já sabe tudo. Você não faz por quê, né? Se você sabe que lhe faz mal, por que você faz? Você continua fazendo. Essa semana passada, eu mexi com a paciente. Não, quando eu bebo água, meu intestino funciona. Pois é. Quando eu como fibra... Funciona. Por que não continua? Por que você não continua fazendo isso? E a gente vai ver o que ele pode fazer. Porque já é meio caminho andado, né? Porque a maioria dos pacientes vão melhorar com essa orientação, Inicial, né? Mudança. Só uma pequena parcela que a gente vai precisar avaliar e vai direcionar para outros tipos de tratamento. Mas... a grande maioria, né? Inclusive, a primeira linha, né? É essa mudança de estilo de vida, essa terapia comportamental, que quando o paciente abraça tudo isso, né? Mudança na alimentação, ingesta hídrica, atividade física, fisioterapia, né? O tratamento médico, quando ele abraça e adere tudo isso, o tratamento flui muito, os resultados chegam, e aí a gente consegue muita satisfação com o resultado. Isso. Mas aí, quando fala em alguma outra coisa, assim, não bebo água, mas faço atividade física. Aí também já é um pouquinho diferente, né? Lá na clínica a gente tem nutricionista, né? A equipe faz parte de 3 nutricionistas e os fisioterapeutas. Sim, que é imprescindível, né? Você tratar de forma multidisciplinar, né? É porque chega pra gente pacientes um pouquinho mais graves. Esses pacientes que consertam, que resolvem só com a dieta, geralmente eles não chegam pra gente. Exatamente. São os pacientes mais complexos. E esses pacientes complexos que a gente precisa utilizar laxantes. A minha grande briga é manter o uso do laxante, Carol. Perfeito. Marina, sabe o que acontece? Existe um tabu do uso do laxante, né? Que os pacientes acham que vai viciar. Não, se você está fazendo uso de laxante com orientação médica, você não deve abandonar. Né? Geralmente, o que é que a gente faz? O médico, ele prescreve o laxante, o paciente começa a ter um ritmo intestinal legal, e aí o paciente deve usar durante 2 a 3 meses, mesmo tendo o ritmo legal, e a partir desses 2, 3 meses a gente começa a, desmamar, né? Começa a diminuir o laxante. Muitas vezes o paciente volta a ter constipação, a gente volta a utilizar o laxante, mas não, o laxante utilizado de forma adequada não vai causar mal. A gente orienta também. O que vai causar o mal é a constipação. Exatamente. Exatamente. O paciente tem, a gente tem esse mito mesmo, da questão do vício, do uso. Não, eu vou ficar viciado no remédio para evacuar. Mas não com remédio ruim, né? Exatamente. Que tem umas bombas que as pessoas se automedicam e vão na farmácia e comprar coisas que não são prescritas pelos médicos. Mas eu sempre digo aos meus pacientes, entendam que o fisioterapeuta tem 2 visões. A visão do trânsito que tem que existir, que não tem evacuação se você não tem trânsito, e eliminar pelo assoalho pélvico. O trânsito é uma questão multidisciplinar. Você tem que fazer a parte da sua dieta adequada. Existem pacientes com inércia que vai precisar a vida toda de um remédio, de medicação. E são aqueles pacientes que comem, que a gente evita usar fibra. Porque são pacientes que quando usa fibra faz muita flatulência e que não melhora. E dizer aquele paciente, doutor, eu faço aquela dieta rica em fibras e fica terrível, com muita distensão abdominal e que a gente não deve, a gente vai usar o laxante. Né? Esses pacientes, eu falo, não existe a pessoa que é hipertensa. Existe o paciente diabético, a constipação é uma doença que você vai precisar tomar remédio se você for, se você tiver uma inércia colônica. Então não adianta você ficar no ciclo, eu digo assim, parece um engarrafamento, você toma, para, para não viciar. Mas aí você causa um problema maior sendo constipado, fazendo esse esforço, você derruba a sua bexiga, né? Bota a bexiga pra cair, você faz incontinência fecal. Você derruba o reto. Faz prolapso retal por esse esforço pra não tomar, não tem sentido. Mas eu acho que é desinformação.
Eu acho porque é desinformação, porque a gente ouve muito isso, né? Porque ninguém me falou isso, eu não sabia. Por isso a importância desse podcast, chamar pessoas, médicos, fisioterapeutas, que tenham conteúdo de qualidade, são estudiosos e vai trazer para você a informação de qualidade que você pode confiar. Então, por isso que a gente está aqui, para trazer para esses pacientes essas informações e a gente não ficar mais ouvindo, porque ninguém me falou isso antes. Não é verdade? Exatamente. Falando, né? Não, é uma iniciativa maravilhosa que vocês estão fazendo aqui. Né? Em relação a essa fala, né? Porque ninguém me disse isso antes. Quando a gente treina, por exemplo, a evacuação, a posição do vaso, que é uma coisa simples, né? É certo, o paciente vai falar, nossa, é tão simples assim, ninguém me fala. Por que a gente não aprendeu, né? Fazer assim. Então, e às vezes só essa posição, né, adequada, a respiração, a biomecânica para evacuar, isso já ajuda muito. Começa a evacuar errado desde a infância. Bota o menino pequenininho no vaso imenso. Aí o menino fica enterrado no vaso, com os pés voando. Eu falei, tente evacuar assim você. É verdade. Gente, tem que botar um redutor para a criança, tem que botar um apoio para os pés, para a pessoa ter uma postura adequada. Olha como os animais evacuam. Existe toda uma biomecânica para evacuar. Então aí o ser humano cria um tal de um vaso sanitário, que já começa a criar uma alteração de mecânica desde a infância e se não valoriza essa questão da constipação. Né? Não, e também tem uma ideia de que a constipação em criança, que a criança ela vai melhorar ao longo do tempo, de forma espontânea, né? Mas não, a gente sabe que 25% das crianças constipadas se tornam adultos constipados e de difícil manejo. Então, desde lá, pequenininho, já tem que tratar. Tinha uma paciente meu que dizia, meu filho é constipado, eu tirava de cotonete. Oh, Deus. As fezes, meu pai eterno, não pode fazer isso. Então, assim, existe tratamento para constipação. Precisa passar pelo médico, pelo proctologista, para ele fazer o diagnóstico do tipo de constipação, para criar um treinamento adequado, para depois você, caso indicado, você venha fazer a fisioterapia para aqueles pacientes específicos para a fisioterapia. Sim, sim. Né? Que eu sempre digo, fisioterapia não cura tudo. Fisioterapia não é para tudo. E fisioterapia tem início, meio e fim. Né? Então, a fisioterapia são para aqueles pacientes específicos. Exatamente. Então, só para concluir o que eu estava falando, a gente tem dois olhares. A gente vê a questão do trânsito, e aí a gente usa a eletroestimulação, que aí Marina vai falar um pouco sobre a eletroestimulação do tibial e outros recursos, e a forma correta de evacuar e o relaxamento do assoalho pélvico e o treinamento com biofeedback. Então, a gente tem esses dois olhares para o paciente constipado, né, para alinhar essa evacuação para que ele seja saudável e que isso consiga durar por uma vida, um aprendizado motor para esse paciente. Em relação, né, aos recursos da fisioterapia, a gente tem usado lá na clínica, né, Carol? Aí, que a gente pesquisa junto com os artigos e discutindo sempre, né, com a doutora Glícia também, os recursos como modulação, né, a gente usa em nervo tibial, às vezes sacral também, e aí a gente vai, através desse recurso, mandar uma mensagem para o intestino estimulando esse movimento, essa inércia colônica, né, estimulando o movimento, né, do intestino, peristaltismo. E aí também treinando essa evacuação, porque para evacuar né, a musculatura do canal do ânus precisa estar coordenada, né, e relaxar e facilitar a expulsão, e às vezes isso é a maior dificuldade do paciente, né, de coordenar essa evacuação por causa dessa musculatura que, em vez de relaxar, contrai. Então, a gente lá na fisioterapia, a gente vai trabalhar essa musculatura do ânus, ajudando esse paciente a sentar melhor no vaso, apoiar os pés, a respirar melhor também na hora da evacuação. Essa coisa da respiração. A gente interliga. Gente, é muito assoalho, outra coisa que é importante, a gente não, repetindo, a gente não olha por compartimento e a gente olha, é um todo. Então, o corpo é um cilindro quando a gente pensa em assoalho. Você tem o assoalho é um chão. Mas você tem o diafragma respiratório e o cilindro, que é o abdômen. Tudo está interligado. Então, inclusive, a gente não bota o paciente no biofeedback antes dele aprender a respirar e saber fazer interligação abdominopélvica. Exatamente. Porque senão, se ele não entende essa relação o primeiro passo, abdominopélvica, ele não vai saber fazer um biofeedback direito. Sim. Então, a gente faz esse realinhamento, essa compreensão do corpo antes de ir para o biofeedback. Por exemplo. E ensinando a respiração para a respiração ajudar no momento da evacuação e evitar o esforço excessivo. Né? E o tempo também no vaso prolongado, evitar, com né? o celular, agora no WhatsApp, TikTok, a pessoa senta no vaso uma vida ali sentada.
A outra coisa que a paciente perguntou, ficar sentado muito tempo no vaso causa hemorroidas? Não causa hemorroida, mas pode causar os sintomas de quem já tem hemorroida, né? Então, quais seriam esses? Porque assim, você sentado no vaso, você faz aquela pressão e se a pessoa já tem aquele vaso que saiu do lugar, porque na verdade, hemorroida todo mundo tem, são os vasinhos que são os coxins que nós temos ali no ânus. Hemorroida não nasceu para prejudicar ninguém, a gente tem aqueles coxins ali para vedar o ânus, para fazer, é um dos mecanismos de continência fecal. E o que acontece? Alguns pacientes, algumas pessoas, esse coxinha ele sai da posição e esses vasinhos eles ficam túrgidos e vai descendo. Então, assim, se você fica 30, 40 minutos sentado no vaso sanitário, você está fazendo pela gravidade, fazendo com que esse... Pressão. Então, tem realmente... Eu vejo muitos pacientes dizendo que ficou muito tempo e desenvolveu uma crise de hemorroida, né? Por conta disso. Já tinha ali essa... E aí é interessante... Assim, o que é importante a gente orientar, que vocês orientam muito bem, depois das principais refeições, quem tem muita constipação, ficar sentado pelo menos 5 a 10 minutos para aproveitar o quê? Existe um reflexo chamado reflexo gastrocólito. Quando você come, o estômago ele dilata e existe uma mensagem para o reto esvaziar. Vem coisa nova, a gente chama reflexo gastrocólico. Então, e é tão engraçado que tem gente que meu marido parece passarinho, comeu, já... Graças a Deus! Já defecou, mas o cara, ele tá ótimo, ele tá obedecendo o reflexo gastrocólico, né? Não tá negando Não o tá desejo. negando. E assim, a gente orientar que depois das principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, ficar sentado durante 5 a 10 minutos é legal. Agora, ficar sentado 40 minutos vendo o Instagram, não vai ajudar. Mais um dos prejuízos das redes sociais. É muito bom, mas... E uma coisa que eu vejo, assim, as disfunções pélvicas, de forma geral, as pessoas têm muito tabu, né? Mas eu vejo ainda mais nessas disfunções ligadas, né, a essa questão do reto e ânus. Né? Então, por exemplo, tem constrangimento de ir pro banheiro, né, do odor das fezes, né, se alguém entrar depois de mim. Então, existe muito isso. E aí, outro dia, uma paciente me contou a estratégia dela, e eu achei super interessante, que ela começou a anunciar que eu vou pro banheiro. E aí, isso já dá a ela mais liberdade, ficar mais à vontade, mais relaxada mesmo, para poder evacuar, assim. Uma paciente com constipação, né, crônica, e ela me contou essa estratégia, eu falei assim, genial, porque é isso mesmo, as pessoas precisam encarar com mais naturalidade essa necessidade fisiológica, parar de sentir tanto constrangimento, né, de evacuar, e é natural mesmo, é fisiológico, é necessário, importante a gente evacuar bem, com saúde. Eu brinco com meus pacientes que eles não podem negar o chamado. Chamou, tem que ir. Por quê? Porque quando dá vontade, as fezes já desceu pro reto. Essas fezes ali, se você não evacua, ele vai te dar uma vontade. Você vai perceber a vontade. Você, não, agora eu não vou. Nega. Ela vai lhe dar de novo a vontade. Ela vai parar de te avisar. Só que as fezes ficou ali. Aí você começa a criar uma dessensibilização em relação às fezes. Então, para que você tenha um desejo, cada vez vai ter que ser fezes maiores para que você possa perceber esse desejo evacuatório por um mau hábito. Sim. Então, às vezes, a pessoa faz fezes bem maiores, tem as questões de fezes maiores, mas tem a questão também de dessensibilizar o reto por mau hábito. Exatamente. Só vai começar a querer defecar depois que o reto tá cheio de fezes. Por isso, aí causa mais fissuras, faz mais esforço. Às vezes tem pacientes que precisam ser, às vezes, internados para a gente fazer a desimpactação, né? Imagina uma coisa que poderia ser tratado, né? Com orientação comportamental, mas... Então, gente, nada de negar o chamado, viu? Não. Chamou, você tem que ir. Existem vários recursos hoje em dia. Tem aquele fricô, que é quem tem medo do cheiro... Tem hoje um fricô, que chama fricô mesmo. Eu não conheço, não. Não conheço, não. Você, antes de evacuar, você bota no vaso, faz aquele cheirinho bom, você evacua e não tem problema nenhum. A questão do odor não tem mais problema. Já tá tô fazendo a propaganda do fricô, viu? Lá na clínica a gente bota, porque a gente estimula que os pacientes evacuem. Que não nega o desejo evacuatório. Isso. Então, todos os banheiros têm um fricôzinho
para que, caso tenha necessidade, não fique com vergonha, tem o lenço umedecido também, a questão do papel higiênico, Glícia. Que é sempre bom evitar o uso do papel higiênico, que age como se fosse uma lixa, né? Especialmente quem tem já hemorroida, porque na hora que faz, quando vai defecar, o vasinho ele sai e você passa o papel como se fosse passando na boca. Ninguém vai passar papel higiênico na boca, né? Quando vai passar o guardanapo, passa com toda a educação. Mas por que não vamos ter educação com o nosso amigo, né? É verdade, é verdade. Lá em casa, para as crianças mesmo, eu sempre boto lenço umedecido. Eu tenho que ter cuidado em relação ao papel higiênico. Machuca, né? Machuca. Outro dia, uma paciente, a Carol falando lá do fricô, ela chegou batendo, doutora, acabei fazendo aqui na clínica mesmo. Eu fiz, que ótimo que você fez, tá de parabéns, é isso mesmo, não pode negar o desejo, porque quando a gente nega, né, a Carol falou aí de dar o desejo e a gente negar, às vezes vai ficando ali, vai ficando mais ressecada e só vai despertar um outro desejo, chegando mais bolo fecal nesse reto. Isso vai aumentando esse volume, né? Cada vez mais de fezes no reto e aí acaba acontecendo essa desestabilização. Sempre festeja esses cocôs, né? A paciente tô no shopping, mandou a foto. Tô fazendo cocô no shopping. Oh, meu Deus! Que maravilha! Que maravilha! E agora a orientação final para aquele paciente que é constipado, doutora Glícia. Bem, a orientação final que eu falo é, primeiro, que o paciente faça uma avaliação médica para realmente afastar causas secundárias. É importante fazer isso. E mudança de hábito, né? Então, você só vai melhorar a sua constipação se você efetivamente fazer uma dieta rica em fibras, fazer atividade física, fazer uma hidratação adequada, 8 copos de líquido por dia para um adulto é suficiente. Então, essas são as dicas principais para a melhora da constipação. Isso. E doutora Mariana, o que é que nós, fisioterapeutas, podemos falar para esse paciente constipado para ajudar? Então, a primeira coisa, né, dica para o paciente e para as pessoas, de forma geral, é não negligenciar a constipação, essa prisão de ventre. Então, procurar, sim, ajuda médica, do profissional de saúde, da fisioterapia, porque a gente tem muito a contribuir para a sua saúde íntima, para você evacuar bem, melhor e ter mais qualidade de vida, tá? Também quero agradecer muito, Carol, o convite, a oportunidade de estar aqui contigo, discutindo um pouquinho desse tema tão importante, com a doutora Glícia, que eu já conheci o trabalho, a admiração, mas agora conheço pessoalmente, então, muito obrigada mesmo. Um prazer realmente estar aqui com vocês. Realmente, agradeço vocês duas, e meu recado final é: não negue o chamado. Não negue o chamado. Se sentir vontade de evacuar, evacue. É um ato fisiológico. Né? Eu adorei muito importante. Eu adorei aquela frase de Mariana. Qual foi? Não negligenciar, encarar a constipação não encarar a constipação com naturalidade, e sim a evacuação com naturalidade. Exatamente. Encarar a evacuação com naturalidade. Né? É. Agradeço mais uma vez vocês duas. Eu achei que foi bem importante para os pacientes. Deixe o seu like. Não deixe de seguir a gente aqui no canal. Teremos novos episódios. Até a próxima.